Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores prefeitos, todo o plenário. Neste mês de maio, nos vemos em mais uma marcha de prefeitos em Brasília, pela 20ª vez. Os prefeitos vêm em defesa dos municípios e só precisamos defender aquilo que está sendo ameaçado. Os municípios brasileiros estão sendo ameaçados pela voracidade de um monstro chamado União. Aliás, pelo monstro criado pelo desequilíbrio que existe entre as obrigações do município e a sua capacidade de custear essas mesmas obrigações. Há um claro desequilíbrio que privilegia a União em detrimento dos municípios. Para se ter uma ideia da gravidade do problema, até o dia 15 de janeiro deste ano, 62 municípios decretaram estado de calamidade financeira, uma média de 2 municípios por dia. Mais de 60% das prefeituras têm como sua principal fonte de recurso o Fundo de Participação do Município. E com a queda de arrecadação, tanto do IPI, em virtude, primeiro, das desonerações e depois da crise, quanto do imposto de renda, a situação desses municípios tende a se agravar ainda mais. Um respiro poderá ser dado aos prefeitos se a lei que trata do ISS for alterada a cobrança sobre as operações com cartões de crédito, débito e leasing, se der no destino e não na sede das operadoras. E saibam, senhores prefeitos e senhoras prefeitas, podem contar com o nosso apoio nesse quesito. Do mesmo modo, entendemos que a renegociação das dívidas das prefeituras com o INSS deve se dar num prazo justo e realista. Contem conosco também nessa reivindicação. Mas tudo isso será apenas um paliativo, enquanto o monstro do desequilíbrio que existe em favor da União não for resolvido. O problema persistirá. Critica-se muito os municípios por terem contratado pessoal demais, por terem uma folha de pagamento alta. Mas como cumprir as obrigações com saúde, educação, se são imputados aos municípios sem contratar funcionários? Como atender às necessidades de educação sem professores, ou as de saúde sem auxiliares de enfermagem, dentistas e médicos? O problema é que a União transfere valores muito abaixo do necessário. Da Constituição de 88 para cá, as obrigações com saúde e educação dos municípios cresceram muito, mas as fontes dos recursos não cresceram na mesma proporção. No mesmo pacto federativo, como todos sabem, precisa ser reequilibrado, não é mais possível que os municípios, definidos pelo artigo 1º da nossa Constituição, como ente essencial da federação, tenham apenas 5% da participação do bolo tributário nacional, e a União tem quase 70%. O monstro da União é muito bom arrecadador, ele é bom em arrecadar, mas não em dividir. É bom em oferecer desoneração com o chapéu das prefeituras. Depois, culpa os prefeitos por não cumprir as suas obrigações. A injustiça, ela é flagrante. No nosso estado, o Maranhão, ele deve ter enviado a sua maior caravana. E nós já temos algo a comemorar. Mês passado, nós conseguimos reduzir o impacto da revisão dos valores do Fundeb. O corte previsto era na ordem de 220 milhões, e esse ia ser um impacto tremendo sobre as contas do Maranhão. Mas não podemos esmorecer. A medida provisória que foi prometida ainda não foi editada, mas ainda há muito que se lutar. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, ela elaborou um índice para avaliar a situação fiscal dos municípios. A situação do Maranhão, segundo esse índice, é gravíssima. 98% dos municípios maranhenses estariam em dificuldade financeira, dos quais 50% estariam em situação crítica. Mas essa realidade não é apenas no Maranhão ou no Nordeste. Todo o país está numa situação difícil. Os índices da Firjan indicam que 87% dos municípios brasileiros estão em dificuldade, sendo que 37% estão em situação crítica. 37% dos municípios brasileiros estão em situação crítica. Por isso, senhoras e senhores prefeitos, nós parlamentares, nós estamos na luta também, e aqui nesse parlamento a gente não pode esmorecer. Saibam que vocês podem contar com a bancada do nosso PDT, e estaremos aqui firmes e fortes na luta do município, do municipalismo, em defesa dos nossos municípios. Meu muito obrigado.
Deputado Everton Rocha, que falou pela liderança do PDT, ele que é o líder desse partido aqui na Câmara.